A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, continuando os eventos escatológicos, hoje nós vamos falar do juízo final do grande trono branco, amém? Acompanhe aí desde o primeiro vídeo para você ficar por dentro destas mensagens ricas, né? Sobre os eventos escatológicos. Amém? Aqui é a palavra do Senhor, amados irmãos, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Título da mensagem: Juízo Final, o grande trono branco. E diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No primeiro momento, meus irmãos, no versículo 11 do capítulo 20, você vai ver que tem um grande trono branco e Deus assentado sobre ele, uma presença tremenda, que é a presença do nosso grande Deus. E está dizendo que a terra fugiu. A terra fugiu e o céu não suportaram a presença tremenda do grande Deus, do nosso grande Deus. Então a terra, diante da presença de Deus, a terra e o céu fogem. E não se achou lugar para eles. Agora você imagina o homem e a mulher que morreram no pecado, rejeitou o Filho de Deus, estando agora que encarar o grande Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Não vai ser fácil, né? Pois a terra e o céu não suportou a presença dele. No versículo 12 vai dizer: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E ali estavam os que se acham grandes, né? Chamado grandes, e os pequenos, né? Tantos patrões, ricos, pobres, escravos e servos livres, empregados, né? Todos estavam ali. Mas quem vai estar ali, meus irmãos? São aqueles que morreram no pecado, morreram sem querer aceitar o Senhor, né? E que rejeitaram o Senhor, e aqueles também que passaram pelo milênio, que nós falamos em outros vídeos, né? E ainda foi enganado pelo diabo para fazer a guerra chamada Gog e Magog, que nós falamos no outro vídeo, e ainda deu a mão com o diabo. Então vão ser julgados também, e de todas as nações e todos os tempos. Agora, a igreja glorificada, com o corpo glorificado, os que já estão com o Senhor, não passarão por este juízo final. Não passarão, por quê? Como diz João 5, 24, diz que a igreja não entrará em juízo. 1 Tessalonicenses 5,9 também diz que a igreja não foi destinada, né, para a ira, para juízo. Então a igreja vai estar do lado do Senhor, não vai passar por este juízo. Glória a Deus. Mas todos aqueles que morreram sem Cristo, que rejeitaram o Senhor, o Filho de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, vão ser julgados e condenados. Continuando o versículo 12, vai dizer: E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então abriu livros, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aqui mortos não é no sentido físico. Mortos aqui já estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque eles morreram no pecado. Então agora vem a sentença do juízo contra eles,
Porque eles negaram, rejeitaram Jesus, a palavra e a verdade. Então os livros serão abertos e vão estar ali sendo julgados segundo aquelas obras que eles fizeram, né? Para ser condenado pelos seus atos. Então, meus irmãos, você que ainda não aceitou Jesus, que está no pecado aí, né? Você que diz que é cristão, está brincando de ser crente, ainda pula carnaval, meus irmãos. Olha só, faz tantas coisas imorais. Cuidado, você não está brincando com qualquer menino, não. Você está brincando com Deus Todo-Poderoso. Olha no versículo 13, meus irmãos. Então esses tiveram que dar conta diante de Deus, os grandes, os pequenos, todos. No versículo 13 vai dizer quem também vai ter que dar conta nesse dia. E deu o mar os mortos. O mar vai estar ali presente, dando conta dos seus mortos, diante do Deus Todo-Poderoso, que nele havia. O que o mar matou, o que o mar fez, ele vai ter que dar conta também. Em seguida, depois no mar, vem a morte. A morte também vai ter que dar conta do que ela matou, né? O que ela fez diante do Todo-Poderoso. Então o mar dá conta, depois em seguida vem a morte, também prestando conta, e depois o inferno. Mar, morte e inferno também vai ter que dar conta, porque o inferno, como eu falei em outros vídeos, vai ser lançado no lago de fogo, a segunda morte. O inferno hoje é horrível, mas ele será lançado ainda, julgado e condenado e lançado no lago de fogo, segunda morte, que é muito pior. Aleluia! Então note, meus irmãos, que o mar vai ter que dar conta dos seus mortos que ele matou. A morte também, o inferno também deram os mortos. Teve que prestar conta diante de Deus, que neles havia. E foram julgados, depois de eles dar conta, prestar conta com o Senhor, tanto o mar, a morte e o inferno, tanto a morte e o inferno, foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha só, eles foram julgados, cada um as suas obras, diante do Todo-Poderoso. Não escapou ninguém. Aí no versículo 4 vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que o inferno vai ser julgado e lançado no lago de fogo, que é muito pior. Onde vai estar lá já a besta, o anticristo. A besta que é o anticristo que sai do mar. A besta que é o falso profeta que sai da terra. E o diabo que já está lá já, né? E aí agora estão sendo aqui julgados também todos. E vai ser lançado lá também a morte, o inferno de todos que rejeitaram o Senhor. Aí no versículo 15 eu quero chamar a atenção de muitos pastores que vêm atentar para isso, fazer o apelo no final do culto para que as pessoas aceitem a Jesus. Porque é necessário ter o nome escrito no livro da vida. Quando a pessoa confessa diante de Deus e dos homens, o nome é escrito no livro da vida. Atenta para isso, meus irmãos. Versículo 15 vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se a pessoa não tem o nome escrito no livro da vida, este vai ser lançado no lago de fogo, que não é o inferno. É pior, que o inferno foi lançado também no lago de fogo, né? Então tem que ter o nome escrito no livro da vida, não rejeitar Jesus para ter direito, meus irmãos, de salvação e não passar por este juízo, né? Que não vai ser brincadeira. Então é um assunto muito maravilhoso, eventos escatológicos que eu venho pregando aí, né? Hoje nós estamos falando do juízo final.
E a Bíblia dá uma luz de clareza quem que vai ser condenado no juízo final. Fala mais ou menos aqui, bem claro, de 6 tipos de pessoas. Está dizendo assim, ó, ficarão de fora os cães. Aqui não quer dizer uma linguagem, aqui é a linguagem figurada, né? Não é o cachorro aí do irmão, da irmã, não, né? Um animal, não. Cães quer dizer uma linguagem figurada. Figurada que os cães têm um instinto mau, né? De morder, né? Então, essas pessoas são más. Pessoas que rejeitaram o Senhor, rejeitaram a palavra, rejeitaram a santidade, bate de frente com as coisas santas, são maus, faz atrocidade, é considerado cães diante de Deus. Não herdarão o céu, serão julgados nesse grande juízo final, ficarão de fora. Segundo tipo de gente que vai ficar de fora, os feiticeiros, né? Os feiticeiros, sabemos que eles não fazem coisas boas ao próximo, só coisas ruins. Então o Senhor não está com esse tipo de gente. Vai ser também condenado no dia do juízo final. Terceiro tipo de gente que vai ficar, que não vai poder estar com o Senhor, que vai ser condenado, os que se prostituem. Pessoas que saem se prostituindo por aí à torta direito, né? Não está nem aí, né? Então, para esse tipo de gente também não tem salvação. Glória a Deus. Quarto tipo de gente que não vai estar com o Senhor, os homicidas. Os homicidas também não herdarão o reino de Deus. Quinto tipo de pessoa que não vai estar com o Senhor, os idólatras. Pessoas que de vez de adorar a Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, como fala em Êxodo 20, Deus dizendo lá, não adorai outro Deus além de mim, eu sou o Senhor, né? Ele diz só adorar Ele. Ficaram se idolatrando em tantas coisas e rejeitaram o Senhor. Para os idólatras, não tem salvação também. Aí vem o sexto tipo de gente também, que diz, e qualquer que ama e comete a mentira. Então também aqui no sexto lugar está os que amam a mentira e cometem a mentira. Tem pessoas que amam mentir, mente cara limpa, né? São mentirosos, têm prazer em mentir. Esse tipo de gente não vai estar com o Senhor, porque Deus não é de mentira, mas Ele é de verdade. Então, meus irmãos, estamos aqui terminando mais um evento escatológico maravilhoso, que é o juízo final, o grande trono branco, amém? No próximo vídeo a gente vai falar, agora depois do juízo final, novo céu e nova terra, Apocalipse 21, amém? Vai acompanhando aí desde o primeiro vídeo. Então nós começamos lá no arrebatamento da igreja, viemos para a segunda vinda de Jesus. Depois da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem, nós falamos sobre a guerra do Armagedon. Depois nós falamos sobre o julgamento das nações, que não é aqui o grande trono branco, o julgamento das nações, Mateus 25, 31 ao 46, onde o Senhor vai colocar ali os bodes e as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, né? Vai ser o julgamento das nações ali, separação dos bodes das ovelhas. Logo em seguida o Senhor prende o diabo. Aí acontece 1000 anos de paz, o milênio, como já falamos em outros vídeos. No fim do milênio o diabo é solto, vai sair e enganar as nações. Aí acontece a guerra do Gog e Magog. O Senhor destrói os inimigos, lança o diabo no lago de fogo, onde já estão as duas bestas, o falso profeta e o anticristo. E aí acontece o juízo final. E depois, Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Onde aí é só alegria, né? Que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Fica atento aí que no próximo vídeo nós vamos continuar falando dos eventos escatológicos,
falando do novo céu e nova terra. Assim que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.